estar comentando aqui agora as questões com vocês. As atividades vão ser da página 125 até a 127. Então, na primeira questão, diz o seguinte, no livro. Reflita e justifique sua resposta em seu caderno, relatando se é possível praticar o consumismo sustentável. Então, aquela questão que eu falei no slide, né? Será que tem como a gente ter um consumo de forma consciente que possa não comprometer os recursos das gerações futuras? Então, vocês vão comentar com as palavras de vocês essa questão, né? Pode ser no caderno ou aqui mesmo no livro, sobre o que vocês acham. Será que é possível? Como é que a gente pode ter medidas sustentáveis, né? Que a gente consuma mais de forma consciente. Na segunda questão diz o seguinte, observe a chart abaixo e responda. Qual fenômeno do modelo capitalista ela compreende? Aí diz assim, na chart, este smartphone é de última geração. Aí outra pessoa fala o seguinte, até lançarmos um novo semana que vem. Então, é um empresário falando que vai lançar uma nova tecnologia. Então, o homem super feliz porque ele está com um equipamento de última geração, mas o empresário está dizendo que já vai lançar um novo. Então, essa relação que eu comentei também nos slides, de ter algo de última geração e ser lançado um novo. Então, eu vou descartar aquele meu antigo para poder estar na moda, para poder estar com aquilo ali que é de última geração. Então, seria aí o consumismo, né? Na terceira questão diz o seguinte, o cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental, durante o período da Guerra Fria. O texto diz, duas infâncias. Na União Soviética, parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. Então, eles colocam na charge, né, criança feliz, brincando, se divertindo, na paisagem socialista. E na parte de baixo, eles mostram crianças tristes, passando fome, questionando aí o sistema capitalista. Então, eles dizem assim, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental. Então, é passado nesse cartaz que a sociedade ocidental, que é capitalista, né, promove a desigualdade, a pobreza, né, as questões de baixa classe, né, que faz com que as pessoas passem fome, tenham crianças pobres, famílias desempregadas. Então, eles mostram isso na chave. Então, eles passam a visão ruim da parte ocidental, que seria capitalista. Na B diz o seguinte, cite 2 conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Então, como eu disse, é tratado na Guerra Fria que não teve, na Guerra Fria não teve conflitos armados, né? E sim apenas conflitos ideológicos. No entanto, existem 2 conflitos que foram armados, né? A Guerra do Vietnã e também a Guerra dos Mísseis, né? A crise dos mísseis em Cuba. Então, são 2 conflitos que foram armados nesse período aí. Quarta questão diz o seguinte. Nos anos 80 do século passado, em plena Guerra Fria, após a queda de um avião no mar, um grupo de cadetes militares americanos se vê isolado em uma ilha deserta. Percebendo que as chances, né, de resgate são mínimas, os jovens se aproximam pelo medo e desespero. À medida que vão tomando conta da ilha, a competição pelo poder começa a dividi-los em 2 grupos. Um lado lidera um grupo e prega a engenhosidade civilizada e cooperação, mas do outro não quer saber de nada disso e constrói uma facção de caçadores impiedosos. Essa poderosa mudança de consciência transforma garotos normais em assassinos primitivos, iniciando uma batalha devastadora do bem contra o mal e trazendo à baila a perturbadora metáfora do selvagem que há dentro de todos nós. Então, isso é um texto, né? A diversidade cultural vai ao cinema, o nome, né,
texto. E aí foi publicada em Belo Horizonte em 2006. Aí diz o seguinte: explique o que foi a Guerra Fria. Então é para você comentar o que foi esse confronto aí desses dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista. O sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos e o sistema socialista pela União Soviética. Então o que é que eles buscavam, cada um, quais eram as iniciativas de cada um, né? Ganhar cada vez mais adeptos, países que fossem do sistema deles. E aí acaba com a vitória do capitalismo, né? Porque hoje praticamente todos os países são capitalistas, e com a queda do socialismo. Na quinta questão diz o seguinte: a falta de compromisso com o descarte do lixo é uma realidade no Brasil. Cite 3 problemas relacionados às questões de coleta e descarte de lixo na região onde você mora. Então aqui você vai associar a realidade do planeta, da questão da proliferação de lixo, né? De produção nesse consumismo que vai descartar mais. Então, o que é que acontece na sua cidade de descarte de lixo, né, que seria uma problemática, os lixões, né, a céu aberto, pessoas que jogam lixo na rua, né, como é que seria o armazenamento adequado. Então, você vai comentar de acordo com o que acontece na sua cidade. E é isso. Agora, com relação ao Atlas de vocês, né, que será passado a página 24, diz o seguinte: o país mais industrializado e com maior PIB mundial faz parte desse continente e integra o SMCA. No outro extremo, uma das nações mais pobres do mundo localiza-se nas Antilhas. Com base nisso e nas informações disponíveis, na tabela a seguir, faça o que se pede. Então, tem uma tabela dizendo os indicadores sociais dos países americanos. O Brasil vem com a taxa de mortalidade, expectativa de vida e taxa de fecundidade. Aí tem Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela e Haiti. O mais pobre seria aí, nos indicadores sociais, o Haiti. Aí na primeira questão diz o seguinte: assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A diz o seguinte: apesar de o continente americano possuir grande extensão territorial, sua população não apresenta grandes contrastes sociais e econômicos. Então, para você analisar se essa afirmativa é verdadeira ou não. A América é dividida em parte, estando o Brasil situado na porção sul deste continente. Então, tem que analisar. Será que o Brasil ele está na parte sul ou norte do nosso continente americano? Aí você coloca também. Apenas os Estados Unidos e o Canadá revelam economias elevadas em todo o continente americano. Os países mais desenvolvidos, né, seriam os países da América Anglo-Saxônica. Então, você analisa o continente americano e vê quais seriam os mais desenvolvidos. No caso, então, seriam 2. Na D, dentre os países americanos, a Venezuela traz os piores indicadores socioeconômicos. Analisando, né, os indicadores, Venezuela e Haiti seriam os mais baixos, mas qual será o mais baixo? Será o Haiti ou a Venezuela? O Haiti é a nação mais pobre da América, então já no próprio gráfico já responde. 2 importantes blocos econômicos se destacam no continente americano, sendo eles, né, o que foi citado inicialmente, o SMCA e o Mercosul. É verdade ou não? No início do texto ele já fala. Segunda questão. Preencha as lacunas com base no gráfico da página 22 e no mapa da página 25. Aí vocês vão analisar o mapa da página 25 e o gráfico que tem na página 22. O continente americano está em que colocação, né, com relação ao mais extenso do mundo? Continente americano. Será que é o maior do mundo? Será que não? Aí você vai colocar. Atrás apenas do continente, qual é o continente maior do mundo? Aí você coloca. O país de maior extensão territorial do continente americano aí ele já está focando somente no continente americano. Qual é o país com maior extensão territorial? O Brasil é o 5º país mais extenso do planeta. E em qual posição ele está das Américas? Aí você também preenche a lacuna.
O paralelo central corta 3 nações americanas, sendo elas... Aí você cita os 3 países que cortam, né, que a linha do Equador passa por eles. O país mais setentrional do continente americano é... Aí você diz o que é mais setentrional, qual é? Que está mais a norte ou a sul? Nós já estudamos que é o que está mais a norte, setentrional. Aí você coloca qual é o país que está mais a norte. E qual é o que pertence, né, o mais meridional, ou seja, que está na parte mais a sul do nosso planeta. A terceira questão, para finalizar, é para você fazer com relação ao mapa. Pintar o mapa americano da página 25. Os países que estão entre os 5 maiores territórios da América. Então, os maiores você vai pintar só para pintar, não diz a cor vermelha. Os países que estão entre os 5 mais populosos da América devem ter seus nomes escritos no mapa. Então, você, depois de pintar, vai colocar o nome dos 5 maiores países. A nação com o pior indicador socioeconômico do continente estudado deve ser circulado de caneta verde. Então, você vai circular o que tem os piores indicadores sociais, que a gente já falou na questão anterior e tem aí na América Central, né? As únicas nações desenvolvidas do continente americano devem ser indicadas por setas de cor verde. Então, as nações desenvolvidas, aquelas que têm uma economia mais elevada, que seriam 2 países. E as demais nações devem ser coloridas de cinza. Então, você vai pintar todas as outras nações que não são tão desenvolvidas quanto essas 2, certo? E é só isso.